seus olhos fechados e as mãos no seu coração, vamos buscar a Deus. Senhor, obrigado, meu Pai, por esse dia, obrigado por essa oportunidade. Nós te agradecemos porque o fato de estarmos aqui não é pouco, estarmos na tua casa para aprendermos, para ouvirmos a tua palavra, para fazermos a tua vontade, para darmos ao Senhor condições do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor operar, do Senhor abençoar, do Senhor trabalhar em nosso favor, do Senhor vir, meu Deus, ao nosso encontro e do Senhor, meu Pai, não só parar aqui a tua obra com a pregação, culto, a palavra, mas nós sabemos que a tua obra, ela continua, que o que nós ouvimos aqui na tua casa nos acompanha para onde nós vamos e nos dá a condição, a base, o alicerce que nós precisamos para fazer a tua vontade. E é dentro da tua vontade que nós encontramos também o teu favor, a bênção, que nós somos recompensados, vivendo não aquela vida que teríamos se continuássemos fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas e principalmente tendo a mesma fé. Ou como alguns de nós não tinham uma fé viva, apenas a fé natural, apenas a fé que olha, recebe e vê o que o homem faz. Eu te peço, meu Deus, que tudo aquilo que possa e que neste momento esteja sendo um impedimento, tudo aquilo que está barrando, impedindo, atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, tudo aquilo que esteja impedindo que o Senhor venha ao nosso encontro, opere e abençoe. Eu peço, meu Deus, nos perdoa. E a única coisa que tem poder para nos impedir é o pecado. A tua palavra diz que o Senhor nos livra de todo mal, e o maior mal é o pecado. Eu peço, nos livra de todo o pecado. E o que o pecado trouxe, causou, meu Deus, pesou sobre a nossa vida. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a começar por agora, nesse culto, nessa reunião, com a palavra, ouvindo, entendendo a palavra, fazendo a tua vontade e dando condições ao Senhor, do Senhor fazer, operar e nos abençoar. Eu peço, esteja conosco, abençoa cada um, responda, Senhor, a cada oração, que cada um que veio, meu Deus, e que te busca nessa noite, que te encontre, que encontre também o teu favor, meu Deus, que seja respondido nas suas orações e que veja a tua glória. É isso que eu creio, meu Deus, estou aqui para concordar com cada oração, para ser um instrumento do Senhor, e por isso eu peço que não seja de mim a palavra, a oração, as direções, nem os exemplos, mas que o Senhor use aquilo que o Senhor quiser, seja o mínimo exemplo, meu Deus, até o maior que foi o teu. Eu peço que o Senhor nos abençoe nessa noite, se agrade demais esta oferta, o nosso culto racional, a nossa vida diante do teu altar, para fazer a tua vontade, para receber a tua palavra e cada uma das tuas promessas. Eu peço, esteja conosco e nos abençoa grandemente, em nome de Jesus, Senhor, amém, amém e amém. Vamos aqui para Isaías, capítulo 8, versículo 17. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Primeira coisa que a gente precisa ter na vida, quantas vezes, palavras, sílabas, uma vírgula, num lugar que a gente lê errado faz toda a diferença. Uma palavra que a gente acha que leu e não leu. Uma pessoa que se esconde é uma pessoa que morre? Sim ou não?
Só para vocês saberem, né? Quando eu pergunto, quando eu quero uma resposta, porque eu pergunto mesmo. Quando eu pergunto, eu quero dizer que eu quero uma resposta. E para ver se você está entendendo a palavra. Por isso, inclusive, que eu amo aqueles que sentam lá no fundo, caso queiram sentar mais na frente. Eu sei que hoje tem pouquíssimos lugares, né? São raríssimos os nossos lugares. É ou não é, gente? Era para você estar falando assim, tá ligado? Isso aí. Né? Mas, como se diz, eu falo como eu creio. Eu falo como eu creio. Às vezes a gente lê assim, esse versículo. Deus morreu. Deus não me ouve, Deus não olha para mim, Deus não me responde. Mas o que está escrito aqui é: Ele se escondeu do seu povo. E quando uma pessoa se esconde, ela faz isso por escolha dela ou não? Escolha dela. Ela escolhe se esconder. Não é por uma força maior. Não é por obrigação, imposição. É por escolha. A pessoa escolhe. Eu vou me esconder desse aqui. E é isso que o Senhor está dizendo. Mas o Isaías respondeu: mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Mesmo que eu não o esteja vendo, mesmo que eu não esteja vendo a sua glória na minha vida como eu gostaria, quer dizer, minha vida iluminada por coisas, por obras, né, que levantam, que iluminam, que trazem beleza para a minha vida, mas eu ponho nele a minha esperança, e eu confio nele. Muitos de nós ainda carregar. A Bíblia manda, no caso, o Senhor Jesus Cristo manda nós carregarmos o quê? A nossa cruz. Perfeito. Mas nós ainda carregamos, muitos de nós, ainda carregamos a nossa vida lá de trás. Principalmente o que nós sentíamos por pessoas, o que nós sentíamos quando víamos, ouvíamos, ou recebíamos, ou mesmo quando não recebíamos algumas coisas. Ainda é isso que a gente tem carregado. Muitos ainda carregam isso. Então muitos olham para Deus e creem em Deus, ou não creem em Deus, pela maneira como estão se sentindo em relação aos acontecimentos ou aos não acontecimentos. É algo do tipo: é fácil eu amar Deus quando as coisas estão indo bem na minha vida. É fácil eu falar bem de Deus, eu louvar a Deus. Eu louvar a Deus não só com cântico, com música, mas eu louvar a Deus na minha vida, eu falar de Deus e reconhecer o amor, o cuidado, o favor de Deus na minha vida. É fácil, quando está tudo indo bem, quando se tem dinheiro no bolso, quando o amor da sua vida te corresponde com aquilo que você gosta de receber, carinho, toque, atos de serviço, com palavras que te enaltecem, te engrandecem, palavras de apoio, né? Quando você recebe e a sua vida vai, que é uma beleza, quando você não tem nenhuma dor no seu corpo, em nenhuma parte, quando você não sente nenhuma privação em nada, é maravilhoso. Inclusive, algumas pessoas veem Deus dessa forma, né? Deus está na minha vida, olha para mim. Deus está se manifestando na minha vida, olha para mim. É verdade que a Bíblia diz que por seus frutos vocês conhecerão a árvore, no caso, quem nós somos.
mas não são os resultados os nossos frutos. Os nossos frutos, na verdade, são os frutos do Espírito Santo, que na verdade é um fruto. E ele tem algumas virtudes, né? Não dá para dizer, por exemplo, que uma pessoa que tem saúde e é rica é de Deus, e uma que está pobre e doente não é de Deus. Ou é possível fazer essa afirmação só por essas situações? Não. Tem gente que às vezes está passando por um momento muito difícil, seja enfermidade, seja o financeiro, seja uma situação na família, e a pessoa, a parte na vida dela que ela se mantém íntegra, que ela permanece inteira, apesar de estar quebrada em outras partes, é com Deus. E esse tem que ser o nosso propósito de fé. Não é o que eu estou recebendo que faz eu ser alguém, eu manifestar a minha fé para Deus, mas é o que eu acredito. Se eu pegar todas essas passagens aqui, nós vamos ver que várias pessoas, e aqui no caso a maioria delas foi Davi. Salmo 10:1, Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Salmo 22:1, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Salmo 43:2, Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonaste? Por que tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Salmo 44:23, acorda, Senhor, por que estás dormindo? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Salmo 74:11, até quando ficarás sentado aí, como se estivesses de mãos atadas? Salmo 88:14, por que, ó Eterno, te fazes de surdo? Por que te mantens afastado? Salmo 89:49, ó Senhor, onde está o seu antigo amor, que com fidelidade jurou a Davi? Fala a verdade, alguns desses versículos parecem até desrespeito com Deus. É ou não é verdade? Por que o senhor está sentado aí? Por que o senhor está dormindo aí? Eu estou aqui. Diga, tem lutas que são de Deus. Diga, tem lutas que são minhas. Ele não vai descer para lutar as minhas. Então não adianta eu desrespeitar Deus, eu ofender Deus, eu até clamar por Deus. A nossa mente não cabe à compreensão de Deus. E uma das coisas que eu mais gosto é sempre saber que eu não entendi tudo, que sempre tem alguma coisa ainda que está, sabe aquela, às vezes muito, às vezes pouco, está faltando para fechar a conta. Sabe aquela, igual, você imagina boa parte desses versículos aqui foi de Davi. Por que, Senhor, isso? Para ele era inconcebível, ele amar Deus, ele servia a Deus, e ele estava, Davi, nessas lutas aqui, nesses enfrentamentos, ele tinha quem como patrão maior dele? Quem que era o maior? Quem? Ou seja, eu estou trabalhando para o Senhor. Eu estou fazendo o que o Senhor mandou fazer. Porque aqui você não vê alguém que estava no pecado, alguém que estava ali fazendo uma coisa que Deus reprova. Não. Boa parte desses versículos aqui foi naquela perseguição de Saul. E o Davi lá, ele fugia, mas estava lutando com filisteus. Ele fugia, mas estava ali enfrentando inimigos de Israel. Ele fugia do homem que Deus já tinha rejeitado.
E tem até um dos versículos que ele diz, né? Não nos rejeites para sempre. A gente olha para Deus, por isso que eu falo, você não pode carregar, decida não carregar a sua velha vida. Davi não era perfeito. E esses versículos são provas disso. A gente tem a tendência de ver Deus como nós vemos as pessoas. Quantos de nós que fazemos, por exemplo, um jejum, fazemos mais oração do que nós costumamos fazer, e pedimos oração, e fazemos coisas, e pegamos dinheiro, e damos ofertas, né, e fazemos votos, e de repente nos empenhamos na obra do Senhor em alguma coisa, já prevendo que aquilo vai nos trazer um resultado numa proporção diferenciada. E a gente meio que, na mente, estabelece um prazo para isso, porque a gente tem prazos para algumas coisas também serem resolvidas. Não é que a gente quis, mas tem coisas que tem prazo para acontecer. É ou não é verdade? Você tem prazo para entregar trabalho, você tem prazo para chegar, você tem prazo para algumas coisas acontecer, e tem prazos também que tem a ver com o nosso querer por aquilo. Tem coisas que a gente não quer mais. Eu já, por exemplo, tive anos da minha vida que eu sonhava. Eu sonhava, quando tinha aqueles filmes igual esse filme que foi indicado, do Esqueceram de Mim, né? Quando eu assisti esse filme, e eu via aquela cena de Natal, eu imaginava que em algum momento, porque eu deixava isso muito claro, né? Eu falava, né? O meu sonho, sabe? Chegava uma época do ano que eu falava assim, o meu sonho é ganhar uma bicicleta. O meu sonho é ganhar uma bicicleta, né? Não sei o que os outros querem. Nossa, eu gosto daquela propaganda, sabe? Que fala, não esqueça da minha Caloi. Nossa, a propaganda que eu mais gosto. Não ganhei. Agora pergunto se eu quero uma bicicleta hoje. Não. Hoje eu não quero. Hoje, se você der uma para mim, eu vou dizer, puxa vida, hein? Obrigado. Né? Mas não é algo que vai me... Não é algo que eu desejo, não é algo que eu quero mais. Esse tempo já foi. Mas tem coisas hoje que eu tenho prazo, porque eu quero, porque eu desejo, porque está na minha zona de interesse, né? Aquela coisa que eu penso às vezes, ou que eu penso muito, ou que aquilo também vem muito até mim, e sempre me fica lembrando, precisa mudar isso, tal coisa precisa se acertar, eu quero que isso fique bem, olha, eu quero que essa área aqui se acerte, se resolva. Então, você precisa reconhecer que tem coisas que você faz já condicionadas também a outras coisas acontecerem. E aí não acontece do jeito que você planeja, você começa a ficar desse jeito. Onde o senhor está? Por que isso? Eu orei, eu pedi, eu clamei, eu busquei, eu bati na tua porta, Senhor. Esse é um culto que você não vai ter resposta disso. E eu acho que não vai ter resposta disso. Porque tem coisas que Deus não vai deixar de fazer na vida de cada um de nós. Algo do tipo, toda oração que você fizer, você vai ter resposta imediata. Sabe? Toda oração, eu oro agora, daqui a pouco tem alguém entrando na porta ali, né, respondendo. Tem coisas que agora. Tem coisas que não, tem coisas que você não vê uma mudança drástica, mas um dia depois do outro, naquela persistência e naquela luta espiritual com Deus, você vai mantendo a posição espiritual. Qual que é a posição espiritual? Tem que ser a de crer, eu creio. Eu creio. Eu sei que o que eu estou fazendo está sendo recebido, que Deus está se agradando, que essas palavras que eu tenho declarado, que o agradecimento que eu tenho feito, ele está repercutindo, ele está chegando nos céus, que eu estou sendo comentado pelos anjos, não pelos demônios, que Deus está fazendo conforme eu tenho chamado a existência. Quantas pessoas que o processo é esse? Quantas que o processo foi esse? Seja por si, por um familiar, por um filho, pelo casamento.
Mas acredite, muitos ainda têm essa visão, algo não vai como se esperou, já se olha para Deus como se alguma coisa estivesse falhando. A gente não faz orações como essa, né? Senhor, por que estás dormindo? Né? Eu, por exemplo, eu não falo isso para Deus, nunca falei, tenho respeito, reverência. E não é reverência só essa questão de imagem, eu não trato Deus como qualquer um, como alguém que está abaixo de mim, não. Mas, você vai perguntar, não tem momentos que você não entende por que tudo não fecha como você imaginou? Tem momentos que eu não entendo. Só que não entendendo, que é a única maneira que a gente vive, porque tem coisas que você não vai entender. Quem está bem acordado e ouviu isso aqui agora? Ouviu? Tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que eu não vou entender? Sim. Momentos como esse aqui, você entende? Quando você está vivendo isso, você entende? Por que Deus me respondeu? Por que nesse momento aqui que eu estou fazendo isso, estou passando? Quantas vezes que a gente se vê naquele momento que mais dedicado às coisas espirituais você está? E algumas coisas simplesmente não se alteram em nada. Sabe aquele negócio de você fazer algo e ficar ali olhando, igual Elias mandava o rapaz, vai lá e vê se tem algum sinal de chuva. O rapaz foi uma vez, voltou, nada. Foi outra vez, voltou, nada. 3, 4, 5, 6, nada. Esse é um erro que muitos ainda cometem. Achar que Elias orou 7 vezes para chover. Na verdade, o rapaz contou quantas vezes, mas o Elias orou até chover. Que na contagem deu 7, mas não tem a ver com o número 7. Algo do tipo, eu vou orar 7 vezes. Não, eu vou orar o quanto que eu tiver que orar. Por quê? Porque eu tenho sabedoria, porque eu sou inteligente. Então a melhor opção que eu tenho é a opção boa. É orar. É fazer a coisa certa. Diferente disso, você está caindo nas garras do diabo. Está se entregando para o diabo de novo. E tem gente que a vida é uma ciranda, é um carrossel por causa disso. Porque a pessoa faz pouco e ela quer tudo de Deus. Não, eu não fiz pouco. Você fez pouco. Eu estou quase há 7 semanas e passou quase 70 anos fazendo uma coisa errada, agora passa 7 semanas, a vida tem que mudar completamente. Tá bem racional isso, não tá, gente? Nem racional isso é. O Davi não era a essa altura, não era um pecador, um corrupto, um homem do mal. Não, ele era um homem segundo o coração de Deus. Era o escolhido por Deus. E quantas vezes ele disse, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Mas o porquê o Senhor me abandonou no caso dele era porque ele não ficava bem, não era sem bênção, não era sem vitória, eu tenho vitória. Ele não ficava bem não sentindo a companhia de Deus. E isso é um nível de maturidade que nós precisamos nos empenhar, colocar como prioridade da nossa vida para alcançar. Que o que tem que fazer falta para nós não é resultado palpável que essa terra dá também. Algo do tipo, o ímpio vai lá, trabalha, estuda, se prepara, faz o melhor trabalho. Ele ganha dinheiro? Ganha ou não ganha? Ganha. E se ele for um ateu? Ele ganha dinheiro? E se ele blasfemar contra Deus? Ele ganha dinheiro? Às vezes, nós estamos sentindo mais falta desses resultados que o ímpio pode ter, que a gente pode ter
fizer a parte secular certa, do que da companhia e da presença de Deus. Ah, mas quer dizer que eu sempre vou ter a presença de Deus? A presença de Deus, sim. A sensação da presença de Deus, não. E não são a mesma coisa. Esse é um problema da igreja, essa igreja que já tem um lado emocional. Por exemplo, não tem gente que, se você olhar para a pessoa num culto, numa busca do Espírito Santo, você vai ver ela e se derrama. Mas é uma pessoa, por exemplo, que não consegue ouvir uma ofensa e ficar calada. Ela está cheia do Espírito Santo? Não. Ela aprendeu a cultivar aquela emoção que ela viu pessoas tendo. Aí você vai me dizer, uma pessoa que ela fica emocionada, ela não tem o Espírito Santo? Não, também. O Espírito Santo, ele tem formas, e são múltiplas as formas de Deus se manifestar, seja pelo Espírito Santo, seja por visão, seja por dons, seja por palavras que são faladas, palavras que são ouvidas, seja nos dons do Espírito, que não dá para afirmar que uma pessoa, por exemplo, que ela chora no culto, ela tem a presença do Espírito Santo, como também não dá para dizer que aquilo é emoção. O que não pode acontecer é daquilo ser o propósito dela, vir à igreja, ouvir a palavra, e o propósito de vida, sentir sensações. Você está entendendo? Porque tem momentos na vida que você passa que você não sente nada. Ah, mas eu não sinto nem aquela companhia, aquela presença. Não, é isso que o Davi estava aqui clamando. Quando ele diz, por que me abandonaste, eu estou me sentindo, qual que era a sensação? Eu estou me sentindo só. Porque a gente vê que o Davi, ele até gostava de gente. Ele não negava as pessoas. Quando vinha alguém, o Davi tinha um lado dele, aquele lado homem de Jesus, que é aquele lado que nunca nega uma pessoa. Né? A frase que muita gente distorce, né, que Jesus diz, venha como estás, não é essa frase correta, não é esse o versículo. O que Jesus diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, até isso virar, venha como estás, tem aí pelo menos alguém pegou um pouco dessa toalha e deu uma torcida nela aí, até virar isso aí. Não, é aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Quer dizer, deixa vir. Deixa vir. Então, o Davi tinha esse lado dele, mas o Davi não se fiava, e ele não se apegava às pessoas mais do que ele tinha apego e dependência de Deus. Para alguns aqui isso tem que ser o alvo desse ano. O alvo desse ano. Anota aí, pega isso para você, se ainda não é a sua condição de vida, que é você ter mais apego com Deus do que com qualquer pessoa que você conheça, mais apego com Deus do que com o teu marido, mais apego com Deus do que com a tua mulher, mais apego com Deus do que com o teu pai, mais apego com Deus do que a tua mãe, mais apego com Deus do que os teus filhos. E no caso, eu sempre digo, e não vamos entrar nesse assunto que dá discussão, né? Inclusive com aquele filho que você gosta mais que os outros.
Seja humilde, sincero e reconheça. Entendeu? Eu gosto mais de um filho meu do que dos outros. Eu gosto. Entendeu? Se você perguntar assim, você gosta mais de qual? Eu gosto mais da Linda. Entendeu? Os outros eu não gosto igual a ela. Os outros não são filhos de sangue também, mas já... Esse é um dos motivos de eu ter um filho só também. Você vai dizer assim, só esse? Não, tem outros, mas eu sei que não é igual. Eu sei que não é igual. As pessoas com quem... Eu vejo na Bíblia isso, eu vejo as histórias, e quem teve poucos filhos, como 2, por exemplo, quem teve muitos filhos, como 12, por exemplo, como 70, a gente vê que tem preferência. E essa preferência não pode ser determinante para nós que somos passivos nessa relação, de quem está recebendo, de quem está sendo preferido ou preterido. Não, se eu sou o preferido dos meus pais, não pode isso me elevar. Se eu não sou preferido, isso também não pode me depreciar. Por isso, que o maior apego que nós devemos ter é com Deus. Para algumas pessoas esse tem que ser o alvo das orações, o alvo da sua condição espiritual. Eu vou ser mais dependente de Deus do que daquela pessoa que quando ela está bem eu estou bem, quando ela não está bem eu não estou bem. Né? Eu não vou mais ser afetado, diga eu não vou mais ser afetado por alguém, diga eu não vou mais ser afetado por pessoas. Agora fala só para você, especialmente por... Fala o nome da pessoa aí, bem baixinho, tá? Só para você ouvir. Especialmente... Não vou ser afetado. Por que a gente ainda é afetado por alguém? Porque se alguém faz com que nós temos, na verdade, mais apego com essa pessoa do que com Deus. Porque é difícil você ouvir uma pessoa hoje dizendo isso, ô Senhor, não estou sentindo, não estou com o Senhor, não vi isso. Mas às vezes você vê uma pessoa cabisbaixa, triste, o que foi? Tive um problema lá em casa. Tal coisa aconteceu. É como se não houvesse Deus para a pessoa. É como se não tivesse, como se ela não tivesse nada com Deus. Pesa só o que acontece entre ela e os homens, entre ela e as pessoas. Um homem que é um exemplo para nós desse equilíbrio que nós precisamos ter é o Jó. Aqui em Jó 23, 8, está escrito assim, eu vou para o leste, mas ele não está lá. Eu vou para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, porque está escondido. Olho para o sul, mas ele está escondido. Mas ele sabe para onde vou. E quando ele me testar, sairei puro como ouro. Essa é uma palavra que nós, não esse específico, esse versículo, mas nós tivemos no domingo um versículo que fala desse silêncio de Deus. Digo, o silêncio de Deus. Não é a ausência dele. Ele pode, como alguns de nós, decidir, em alguns momentos, apenas acompanhar e não falar nada. Pode ou não pode? É como se Deus ficasse assim, tudo bem, vou acompanhar. Fala a verdade, às vezes o silêncio dá uma... ou não é? Não dá uma sensação de
diferente. Você imaginou você vir aqui agora e eu decidir daqui até, vamos dizer, até as 8h30, 11 minutos ainda, e ficar em silêncio? Tem gente que levantaria. Com sinceridade agora. Imagina que Jesus pode voltar depois dessa pergunta, hein? Quem levantaria? Obrigado. Não, levanta, sem vergonha, sem medo de ser feliz. Isso fala sobre você, viu? Isso fala. Porque isso mostra que a gente não aguenta ser... Fala a palavra, fala. Não, fala para eu ouvir, gente. Ignorado. Me ignora não, hein? Que isso? Me ignora não. É a palavra do Davi. Não me rejeites. Mas por que nós ainda vemos Deus assim? Porque nós olhamos para Deus ainda como nós olhamos para pessoas. Tem gente que se ficar, quando o cônjuge fica um tempo sem falar, a pessoa, eu já falei aqui, eu sou uma pessoa que eu preciso de silêncio. Demorou, por exemplo, para minha esposa entender que quando eu estou quieto, calado, eu estou normal. Eu estou bem. Tem momentos que eu só preciso ficar calado, quieto. Tanto que tem momentos que eu me isolo assim, ficar num lugar sozinho, até para ninguém me perguntar o que foi. Sabe aquela pergunta? Pensa numa pergunta que às vezes tira a paciência. O que foi? Nada. Não, foi alguma coisa. O que foi? Eu costumo dizer para as pessoas assim, quando eu falo uma coisa, acredita da primeira vez que eu falo. Porque é assim que a gente constrói um relacionamento sadio, saudável, equilibrado, confiável, sabia? Você não pode ser aquela pessoa, não aceita isso na sua vida. Em nenhum relacionamento, no casamento, com os filhos, com seus colegas de trabalho, com seus superiores, com seus liderados, subordinados, você não pode ser o tipo de pessoa que fala uma coisa e as pessoas te perguntam a segunda vez a mesma coisa. A gente tem que estar num nível de vida de você não ser aquela pessoa que se alguém te fala assim, fulano, aconteceu tal coisa, você fala, aconteceu isso, a pessoa, você tem certeza? É sério? Não, o fulano falou, é isso. Quando você fala algo, por exemplo, para o teu cônjuge, sabe aquela história? Fulano, onde você estava? Eu estava ali, por exemplo, se a minha mulher me perguntar, onde você estava? Eu estava ali na igreja católica. É algo meio inconcebível, não é? Mas, de repente acontece. Às vezes o padre vem aí perguntar alguma coisa e tal. Tem ali, né? Estava ali. Se eu falar isso é porque é o que aconteceu. Porque eu, quando ela me fala algo, eu acredito. Se ela não estiver falando verdade, for uma brincadeira, eu vou acreditar. Depois ela que vai ter que falar. Ela que vai ter que correr atrás daquela credibilidade. Não tem que ser eu, é isso mesmo? Foi assim? É dessa maneira? É tudo isso? Ou foi só isso? Não, fala. Nada melhor na vida do que você ter crédito. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de limite de cartão, estou falando crédito. Falou é isso. É igual quando uma pessoa fala, não lembro. Eu, para eu falar não lembro, é porque eu não lembro mesmo, não é porque eu estou escondendo. Fulano, o que foi isso? Isso eu não me lembro. Eu lembro até aqui, esse ponto para mim está nebuloso, eu estou em dúvida, então prefiro não afirmar, acho que foi assim, esse ponto foi assim. Então, é precisão. Está entendendo? E a gente precisa ter credibilidade. Nós não podemos ser como nós chamamos e taxamos os políticos. Ele está prometendo isso, mas não vai cumprir, não. Porque nós temos que ser semelhantes a quem, gente? Deus. O que Deus fala é, ou é mais ou menos? Ou é quase aquilo? Ou não é bem aquilo?
Não, o que Deus fala é. É aquilo, daquele jeito, é bem assim. Não é menos. Então, a gente precisa conhecer Deus, ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, se relacionar com Ele, ler sobre Ele, ouvir sobre Ele, falar com Ele, ainda que por um tempo a gente não se sinta ouvido e até respondido no que a gente está falando, mas falar. Porque esse vai se tornando um hábito que vai te aproximando de Deus. E você vai conhecendo mais Ele. Ao ponto que você conhece Deus, você começa a se conhecer também. Você começa a saber quem você realmente é, e não a pessoa que você se tornou da mistura de comportamentos de pessoas que você acompanhou por muito tempo na tua casa, na escola, na sociedade, nos lugares que você trabalhou e com quem você se relacionou afetivamente. Tanto que a gente vê pessoas que quando se relacionaram com Deus, se voltaram para Deus, no Velho e no Novo Testamento, elas passaram a ser pessoas muito diferentes. E esse, eu repito, tem que ser o nosso alvo. Esse relacionamento com Deus. Essa vida com Deus. E não é essa utopia, porque é uma... Não, é uma vida. É uma vida nessa terra ainda, porque é o lugar que Ele nos mantém. Não, meu lugar é o céu. Meu lugar é o céu quando for hora. Agora, o meu lugar é onde? É na terra, não adianta então. Minha cabeça está no céu. Sim, mas eu tenho que passar por essa terra, porque se eu não passar por essa terra como eu devo passar, o céu não vai ser o meu destino vai ser o inferno. Está entendendo? Não dá para viver uma utopia, não, aqui não é meu lugar, aqui não é o meu destino, mas ainda é o meu lugar, é o lugar que eu estou. Não é a parada final, mas é onde eu estou passando. Não é para onde eu vou, mas é onde eu estou agora. Então eu tenho que viver essa parte da minha vida como quem serve a Deus, como quem conhece a Deus, e como quem tem em Deus o seu maior valor de vida, e não outras coisas. Olha o que o Jó fala, né? O Jó, quando Deus permaneceu em silêncio, que Deus ficou um tempo sem falar com o Jó. E o tempo que Deus ficou sem falar com o Jó, foi um tempo que o Jó viveu a pior fase da vida dele que nós temos conhecimento. Só que o Jó conhecia Deus. Então, quando ele não tinha saúde, e ele passou um tempo sem saúde, imagina, hoje a gente fala, né, o assunto em termos de saúde hoje, né gente, que agora o assunto é a guerra, né? Agora, entendeu, parece até que a Rússia e a Ucrânia venceram o Covid, né? Entendeu? Porque o que gastou já até agora, só o que foi gasto até agora naquela guerra, é mais dinheiro do que se envolveu em todo o tratamento, vacina, remédio, Covid, sabia disso? Sabia disso ou não? Depois você pesquisa. Eu não estou falando gasto total. Eu estou falando que já se gastou. O que teve de dinheiro envolvido. Né? Seja na guerra ali, propriamente dita, em armamento, em custo de soldados, em combustível, em munição, em estratégia, em tecnologia, o que é usado, né, na infraestrutura, o que guia, teleguia, né, quem manda, salários de pessoas que estão envolvidas, negociadores, sanções impostas, o que países perderam, o que as pessoas perderam, o que tem de movimentação na economia, e já daria para todo mundo ter tomado remédio, seja o que for, cloroquina, vacina, qualquer coisa, pagado máscara para todo mundo.
Então aí a gente vê que o que importa, na verdade, o que está sempre em questão é, troca a palavra, toda vez que você ouvir vidas, o que está em questão são vidas. Sabe aquelas pessoas que vêm assim e o que está em questão são vidas, troca essa palavra, porque o que está em questão é poder. É poder. E usa-se de qualquer argumento, criancinha, vida, meio ambiente, poluição, tudo. Porque, vamos lá, se preocupasse com as vidas, não vou dizer que lado que é esse, que lado que é aquele e tal. Aqui a gente, onde nós estamos, eu tenho comigo que onde nós estamos e as fontes que nós temos de informações, as coisas chegam aqui igual brincadeira de telefone sem fio de criança. Sabe? O que chega para nós aqui é aquela história da criança falando no ouvido da outra. Girafa. Chega ali no 15º elefante. Então a gente não sabe ainda causas, motivos, motivações, que pé que está isso, até onde isso vai, se vai parar, se não vai, se vai continuar, para onde, de que forma, a gente não sabe. Por isso que o nosso foco não tem que ser entender isso, não tem que ser, vamos orar, gente. Vamos orar pelos nossos irmãos da Ucrânia, tem que orar por todos os santos, a Bíblia diz, orem por todos os santos. Mas a primeira coisa que você tem que assegurar na tua vida é a salvação da tua alma. Amém? Então, cuidado, porque para mim tem gente que fala algumas coisas que nem sabe como é que é. Eu vou orar pelos irmãos da Ucrânia. Aí você ora pelo quê? Ora para parar a guerra, ora para eles passarem pela fronteira, ou ora por eles se converterem, caso morrerem salvos, mas para eles se converterem eles vão precisar aceitar Jesus. Né? Então, tem coisas que a gente precisa cumprir com o nosso papel. Então, você conhece alguém? Eu acredito muito na oração de quem conhece. Então, eu conheço, alguém veio pedir uma oração, Senhor, abençoa a dona fulana. Senhor, eu conheço fulano, parente do cicrano lá, Senhor, seja com ele. Eu acredito nisso, eu acredito que a gente tem até uma força para esse tipo de coisa, né? A gente não vê, por exemplo, na Bíblia, orações genéricas, né? Eu vejo que isso é mais uma questão de ser politicamente, religiosamente, politicamente correto do que algo efetivo. Quando a gente vê, ore por todos os santos, quer dizer, ore pela igreja, né? Ore pela igreja tal, ore pelos seus irmãos, ore, tem um direcionamento, está entendendo? Tem um foco a oração, né? E é algo que você consegue abranger, que você consegue pensar, né? Que você consegue ali atingir, inclusive dentro de você. Que é algo que eu não vou atingir dentro, como é que eu atinjo na minha oração? Eu atingo dentro, que eu quero dizer, eu consigo, né, pensar naquilo, eu consigo me colocar naquele lugar. Então eu falo porque nós não podemos ser o tipo de pessoas que está repetindo expressões, de novo, como repetir uma vida inteira, de tantas outras coisas, agora apenas expressões religiosas. Não, nós temos que estar atentos com a nossa salvação. Se vier alguém na tua porta para você ajudar, ajuda, faça. Chega alguém, você conhece alguém que realmente tem envolvimento com isso, prega a palavra, mostra para a pessoa, que daqui a pouco esse pode ser uma realidade de todos nós. Ou não, não pode? Não pode. 2 meses atrás a gente não tinha nem... ou não é verdade? O assunto ainda era, será que vai ter carnaval ou não vai? É ou não é verdade? Será que agora, o mês que vem, em fevereiro, em janeiro, será que vai tirar máscara? Fevereiro, será que agora em março vai tirar máscara? De repente vem o assunto agora, guerra. Rússia invade a Ucrânia.
Então não adianta colocar a cabeça lá. A gente tem que perseguir o nosso relacionamento com Deus. E o Jó, esse homem que viveu o pior momento da vida dele, na saúde, perdeu tudo, perdeu a família dele foi arrasada, foi dizimada, num dia só. Esse homem, ele não se deixou vencer por aquele momento de silêncio de Deus, além de tudo que ele já estava vivendo. O que mostra um poder que nós descobrimos nos piores momentos. Quantos de nós descobriu o quanto, na verdade, podia ter um relacionamento íntimo, e um relacionamento firme, fiel, um relacionamento de confiança mesmo com Deus, nos piores momentos da vida. Olha as coisas que o Jó falou, só o Jó falou. Jó falou que Deus é bom e amoroso. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Ele tinha como falar, o Senhor está sustentando meu corpo? Tinha. O Senhor está me mantendo saudável? Ele tinha como falar? Não, mas o que ele falou? O Senhor está sustentando meu espírito, e é o espírito que o Senhor sustenta, que está sustentando meu corpo. Que Ele é o Todo-Poderoso, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Naquele momento, quando Jó falou isso, o que Deus estava fazendo de forma visível, palpável na vida dele? Mas o que ele disse? Sei que podes todas as coisas. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Naquele momento Deus não estava fazendo nada por ele. E ele louvou o Senhor. Como se estivesse fazendo. A voz de Deus troveja maravilhosamente, Ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento, fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão, não oprime ninguém. Ó o que o Jó disse. Eu penso que um ímpio, desavisado, olharia para o Jó e falaria assim, esse cara não está muito certo não. Olha a expressão que ele termina. As terminações das nossas frases dizem às vezes o que uma frase inteira não diz, né? Exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão, não oprime o quê? No caso ele estava sendo o quê, gente? Jó não estava sendo oprimido, né? Estava ou não estava? Pouco ou muito? Mas o que ele disse de Deus? Na tua justiça e retidão não oprimes ninguém. Ele estava falando, eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. E o que eu estou vivendo, o que está acontecendo comigo, inclusive o silêncio do Senhor, não muda para mim. E não é essa expressão que a gente costuma dizer, e ouviu tanto em filme, em novela, em seriado. Não muda o que eu sinto por você. É isso que não pode ter. Esse relacionamento de sentimentos. Não muda, Senhor, que eu creio no Senhor. Não muda que eu acredito no Senhor. O Senhor não oprime ninguém. Isso aqui é o meu quinhão da vida, é a minha parte, é o que eu tenho que viver. É como essa aqui é a minha vida. Mas eu te agradeço porque o meu espírito está forte. O Senhor está sustentando meu espírito.
Ele repara em cada detalhe da minha vida, ele estava dizendo isso. Não vê ele, Jó 31:4, não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Jó disse isso, ele não vê cada um dos meus caminhos e cada um dos meus passos? Ele sabia, Deus está vendo, ó a consciência. Eu sei que Deus está vendo, Ele não está falando, mas Ele está vendo, Ele está acompanhando, Ele está ouvindo o que eu estou falando. Isso é uma fé, é uma fé que ela transcende, na maioria de nós transcende o que nós já vivemos. Deus me dá uma prova, uma demonstração, Deus me dá um sinal, Deus me dá um resultado, Deus me dá um alívio, mas eu não tenho dúvida de que Ele está ouvindo cada palavra que eu tenho dirigido a Ele. Que Ele está no controle. Jó 34:13. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Ele estava dizendo, quem que colocou Deus nessa função? Ninguém colocou, porque Ele sempre esteve. Que Ele tem um plano para a minha vida, Ele vai me salvar. Jó 19:25, quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, Ele se levantará sobre a terra. E ele conclui ainda que, e os meus olhos o verão. Então eu estou vendo Deus, tem alguma prova de que Ele está vivo em algum lugar? Não, mas eu creio. E o principal ingrediente para que a gente tenha um relacionamento com Deus não são os sentimentos, não são as sensações, não é como as coisas que estão acontecendo agora estão nos fazendo nos sentirmos. Mas o principal ingrediente que nós vemos no Jó, acima de qualquer coisa, que por mais que as pessoas dizem que o que Jó teve mais foi paciência, não. O que Jó mais teve foi fé. Ele acreditava. Algo vinha que piorava o que ele já estava vivendo. Ele acreditava. Algo pior do que ele já tinha sofrido vinha. Ele acreditava. Vinha alguém e dizia para ele, dizia com a mulher dele, não, isso aí não vale. Eu creio, eu recebi o bem de Deus e agora eu vou receber o mal. Quantos de nós que não tem estrutura, não tem fé para isso? Quantos de nós ainda pensam, eu recebi o bem, mas o mal eu não quero. Então, entre receber o mal de Deus e me afastar de Deus, eu me afasto. Eu quero ser servido por Deus. Se Deus não me servir, eu também não quero Ele. Não é falado isso, mas essa é a maneira como alguns ainda vivem. Por isso que alguns, quando as coisas não saem como pensaram, se afastam. Param de fazer as coisas que faziam para Deus. Como vir à igreja, como fazer a obra, como dizimar, como se dedicar em alguma coisa que antes se dedicava, para pagar um preço. As coisas não estão indo, então Deus me abandonou, Deus não está mais me abençoando, não. Nós temos tudo, temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos a graça, para termos um relacionamento maduro com Deus. Não para sermos aquele tipo de pessoa que vem à igreja como se fosse a uma loja, e que estivesse buscando aquele crediário, como das Casas Bahia, para encher a nossa casa de móveis eletrônicos, eletrônicos, e pagar com um boleto ali a perder de vista, com parcelinhas que cabem no nosso bolso. Então eu vou ter algum sacrifício para eu comprar, para eu obter o que eu quero. Não. A nossa decisão tem que ser por servir a Deus, por ter uma vida com Deus. Conhecer Deus e conhecermos-nos a nós, por sabermos quem Deus é. E termos uma vida numa condição de fidelidade, de lealdade,
e de vivermos plenamente nele. Não é plenamente só de receber o bom, o agradável, a perfeita vontade dele, mas sempre estarmos com ele. Sermos gratos por tê-lo conhecido, por termos recebido a palavra dele e termos essa direção de vida, como Jó era. E por isso que esse tipo de pessoa, como Davi, como Jó, como Daniel, como José, tiveram momentos muito difíceis, e momentos inclusive que a parte mais difícil desses momentos não foi a escravidão, não foi a privação do poder, não foi a doença do corpo, não foi a ausência de pessoas queridas, mas foi o silêncio de Deus. Mas o silêncio foi sustentado e foi ali compensado por esses homens, essas pessoas, pela fé que eles tinham em Deus. Por isso que eles passaram um período do silêncio, voltaram a ouvir Deus e tiveram uma vida esplêndida, todos eles. Esse tempo de silêncio, como tempo de dor, de sofrimento, de doença, às vezes de aperto, de afastamento de pessoas que você queria tão perto, tão junto, é um período duro, difícil, que a maioria das pessoas, não é a maioria dos crentes, a maioria das pessoas, principalmente quando tudo isso acontece junto, não suporta. Mas quem suporta isso em Deus, esse período termina. E aí vem um período que não termina mais, até a nossa morte ou até a volta de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. O que você pega para a sua vida dessa palavra? O que você ouviu e o Espírito Santo está falando com você para que você se fortaleça hoje. Para que você lide com tempos difíceis. E a parte mais difícil dos tempos difíceis é o silêncio de Deus. É o que nós vemos aqui. Eu teria aqui outras tantas passagens para ler. Várias. Mas todas vão levar para esse mesmo sentido. Vão contar a história de homens, alguns aqui que não lidaram bem com o silêncio de Deus, e não tiveram fé para resistir a esse tempo, como Saul, por exemplo. Saul não tinha fé, tinha ambição. E ambição de poder dominar sobre os outros, de continuar na posição em que estava. Nós tivemos reis que quando tiveram derrotas, não tiveram estrutura. Pessoas que se envolveram com tantas coisas, que acabaram se distraindo de forma que não conseguiram voltar para o caminho do relacionamento íntimo com Deus. No caso do Salomão, por exemplo. Ele recebeu sabedoria para tudo. Julgar causas das pessoas, causas sem precedentes, por exemplo. Como aquela das duas mulheres
que estavam disputando a mesma criança. Ele teve sabedoria para construir, para fazer dinheiro, para desenvolver a botânica, a arquitetura, a medicina, a farmacêutica. Ele tinha sabedoria para falar palavras que qualquer mulher que ouvisse ficaria encantada com ele. Ele tinha sabedoria para o que ele quisesse. E ele foi provando de cada área, de cada campo, que a vida, que o prazer, que as experiências podem proporcionar a uma pessoa. No paladar, no corpo, na pele, no visual, nas belezas, na natureza. E com isso ele acabou se distraindo e se desviando de Deus. Como é que a gente faz isso? Quando a gente não gasta tempo. Qualquer relacionamento que você não gasta tempo, ele vai tendo esse afastamento, ele vai esfriando. Outras coisas passam a ficar entre essas peças, essas pessoas. E o afastamento vai aumentando e o relacionamento vai piorando. A Bíblia compara o relacionamento de Deus conosco como um casamento. O relacionamento de Cristo com a igreja, o relacionamento de Deus como um pai para com seus filhos. Se volte para Deus. Se você está ouvindo agora essa palavra, seja aqui na igreja, seja onde você estiver na transmissão, e você percebe que você já deu você já abriu essa brecha. No silêncio de Deus você está se voltando para pessoas de novo, fazendo o que você fazia lá atrás. Você está se abrindo para experiências com o seu corpo, experiências com a sua mente. E você já sabe que isso não é bom e não termina bem. Se volte para Deus, fale com Ele: Senhor, eu quero. Me ajude, Senhor, a voltar ao meu primeiro amor. Me dá disposição aqui agora, nessa noite, de eu realizar as primeiras obras, de eu fazer a Tua vontade, de eu dar condições ao Senhor, do Senhor operar, do Senhor abençoar, do Senhor se manifestar na minha vida, ainda que seja ainda com silêncio, mas eu quero, da minha parte, eu quero essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. Eu quero que o Senhor receba hoje, aqui agora, a minha adoração como Jó, o meu louvor como Jó. Eu quero que o Senhor saiba que o que mais importa para mim é saber que o Senhor sabe, que o Senhor me vê, que o Senhor me olha, que o Senhor me ouve, que o Senhor vê cada passo. Porque as outras coisas, gente, elas serão consequências. Daqui a pouco você vê. Muda uma pessoa perto de você, muda um resultado, muda o ambiente. Deus pega você e coloca em outro lugar melhor. Deus te levanta, você que está caído. Se aproxima de Deus. Se você se afastou, se aproxima. Peça para ter intimidade com Ele. Mas e se eu não sentir? Creia nele do mesmo jeito. Porque tem coisas que você vai viver hoje. Tem coisas que ainda vai um tempo. Um tempo de você ser testado todo dia e ser aprovado por Deus. Até que aquilo que você tem pedido e está pedindo se cumpra, aconteça. E você veja, sinta, você prove
da presença dEle, veja a glória dEle na sua vida. Eu peço, Senhor, agora em nome de Jesus, se aproxima do teu povo como cada um, meu Deus, do teu povo se aproxima do Senhor. Que o Senhor faça com que essa palavra ela seja absorvida e que principalmente, meu Deus, aqueles que estão vivendo, passando por dificuldades e ainda além das dificuldades estão vivendo o silêncio do Senhor. Porque até nas palavras, nos cultos, nas mensagens, não conseguem compreender o que o Senhor está falando. Não conseguem ver uma resposta com uma solução imediata, com uma direção, meu Deus, factível, com algo, meu Deus, concreto para se apegarem. Não conseguem ver uma seta apontando para alguém onde vão buscar algum tipo de alívio ou socorro. Eu peço, meu Deus, que mesmo assim, o Senhor ajude cada um a ter uma fé ainda maior, a se apegar, meu Pai, na palavra, como os exemplos que nós tivemos aqui, de gente que também passou por isso, viveu isso, enfrentou isso, e durante esses períodos difíceis, creram ainda mais no Senhor, foram testados diariamente, e foram aprovados nesse teste, porque não se desviaram do Senhor, mesmo não vendo, não sentindo, não tendo nada de bom, não desistiram do Senhor, não quiseram se afastar do Senhor, meu Deus, mas continuaram à espera do Senhor, à espera, meu Deus, da Tua companhia, da Tua presença, da Tua voz ser ouvida novamente, do Teu fogo queimar, do Teu sustento espiritual, mental, emocional e físico. E eu peço, meu Deus, nos sustenta e nos ajuda, porque até para nós passarmos por esse período, se o Senhor não nos ajudar, nós não passamos, nós ruímos, nós cedemos, nós caímos, nós nos afastamos, nós nos desviamos, e por isso eu oro e peço ajuda. Ajuda, meu Deus, para mim, ajuda para cada um aqui, ajuda para cada um, meu Deus, que ora agora e que pede, Senhor, me ajuda, meu Deus, eu peço a Tua ajuda, eu peço que cada um, meu Deus, receba a Tua ajuda. Eu oro, meu Pai, por cada projeto de conquista, eu consagro cada um desses projetos, concordando, meu Deus, com a materialização deles, orando por cada pessoa que está nesse propósito, e crê, e tanto crê, que mais hoje veio para clamar, para buscar, meu Deus, ainda que alguns ainda não viram, não tocaram em nada, é mais um dia que vem, meu Deus, crendo, pedir, buscar, bater na Tua porta, porque crê que nenhuma oração deixou de ser ouvida, e que todas, meu Deus, têm o seu valor. Essa oração agora tem o seu valor, e eu peço que o Senhor receba, eu peço que o Senhor responda, eu peço, meu Deus, que assim como cada uma que o Senhor nos respondeu, ainda que não estejamos vendo, tocando em algo, eu sei que o Senhor respondeu, e eu declaro, meu Deus, que os resultados venham para as nossas mãos, que o Senhor materialize projetos, que o Senhor transforme histórias, que o Senhor salve famílias, que o Senhor cure enfermidades, que o Senhor abra portas, que o Senhor coloque coisas grandes e firmes nas mãos do Teu povo. Abençoa, Senhor. Eu tomo posse de cada projeto materializado. Eu concordo com cada oração e eu ligo, meu Deus, cada uma delas aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém.